Aí. Então, aqui, as doenças de protozoários, como eu falei, acabei de falar para vocês, eu dividi em três mecanismos aí de transmissão. Vocês podem dividir de outro jeito? Sim, existe um outro jeito de dividir aí essas doenças, que é onde elas vão infectar no nosso corpo, se elas vão infectar o sangue, se elas vão infectar um órgão. Então, vocês podem dividir pelo local de infecção, vocês podem dividir pelo mecanismo de transmissão, vocês podem dividir pelo grupo. Eu acho mais fácil, e é o jeito que é o que o mais vestibular vai cobrar aí de vocês, que é o mecanismo de transmissão. Toda vez que a gente fala de doença, isso seja de bactéria, seja de protozoário, seja de vírus, o que for, basicamente o vestibular vai querer que vocês saibam o mecanismo de transmissão, o vestibular, o Enem, quer que vocês saibam o mecanismo de transmissão, e aí desse mecanismo de transmissão saber aplicar em algum outro momento, tá? Então, primeira doença, já vamos começar pela porta, que é a malária. Malária, ela é causada por 3 espécies de protozoários. Então, é sempre Plasmodium, eles são do mesmo gênero. Então, gênero Plasmodium, mas tem o Plasmodium falciparum, Plasmodium ovae e Plasmodium malariae. Então, são 3 espécies do mesmo gênero que causam a tal da malária. O que é a malária? Malária é uma doença sanguínea, ela contamina nossas células vermelhas do sangue, então ela entra dentro da célula vermelha do sangue, e ela tem um ciclo bem complexo. Ela tem 2 ciclos internos no nosso corpo e um ciclo dentro do corpo do mosquito. Então, o ciclo reprodutivo, aquele que vai ter o uso e a produção sexuada, a reprodução sexuada desses protozoários, é feito dentro do corpo do mosquito. Então, se a reprodução sexuada, olha lá, o gametócito, eu vou começar por aqui, apesar do ciclo começa aqui, eu vou começar por aqui. O gametócito, eles são as 2 estruturas reprodutivas, masculina e feminina. O protozoário tem masculino e feminino? Em alguns casos, sim. Tá? É o que vai ter a fusão aí e troca de material genético. Esses gametócitos, eles possuem metade da estrutura do DNA, eles entram dentro aí do mosquito, são sugados pelo mosquito. Este mosquito, inclusive, tem estudos que indicam que o nosso maravilhoso Aedes aegypti pode ser um transmissor de malária também, mas nesse caso aqui é o Anopheles. O Anopheles é um mosquito que vai transmitir a malária, e a gente tem que lembrar que o nosso Brasil, ele é muito grande. Curitiba pode não ter surto de malária, mas o Enem não é feito para Curitiba. O Enem é feito para o Brasil inteiro. Então, a gente tem aí praticamente o Brasil, a região centro-oeste, norte e nordeste, sendo a malária muito endêmica, até o norte do Paraná, com a malária muito endêmica, então a malária é comum de aparecer aí nos vestibulares e nos Enems da vida. Então, o gametócito é sugado pelo mosquito. Dentro do mosquito acontece a reprodução sexuada, eles têm troca de material genético aí, e se formam as formas hipnozoíticas. O que é o hipnozoítico? É uma parte que fica meio dormente dentro do nosso mosquito. Então, os mosquitos, aqui tem os esporozoides, que como se fosse o filhote, o grupo, a versão menor, a versão filhote da malária. Quando entra no nosso corpo, ele se transforma no hipnozoíto. Esse hipnozoíto, ele vai para dentro do nosso fígado. Então, tá aí um ponto principal, um ponto importante da malária. A malária tem um ciclo hepático. Ele não vai direto para o nosso sangue, ele vai primeiro para o fígado. No fígado, ele faz um ciclo reprodutivo, só que aqui é a reprodução assexuada, ou seja, sem troca de material genético. Por que ela é tão perigosa? Justamente porque é dentro do nosso corpo que acontece essa reprodução assexuada. O que vai acontecer aqui? Nesse momento, ele tem aumento da população. Quando a gente fala de reprodução sexuada, ela tem como objetivo basicamente a troca e a variabilidade genética. Quando a gente fala de reprodução assexuada, ou seja, sem troca de material genético, sem fusão de DNA, essa reprodução aqui é uma reprodução em volume. Ou seja, o nosso corpo é basicamente um receptáculo de milhares de malárias, porque ele vai usar esse nosso organismo
para eles reproduzirem em termos de volume, aumentar o número da população. Então, esse primeiro ciclo reprodutivo estoura um monte de célula hepática, de célula lá do nosso fígado, e ele estoura essas células hepáticas, comprometendo o funcionamento do fígado. E nesses ciclos reprodutivos, eles normalmente demoram de 2 a 3 dias. E aí a gente chama isso de febres terçãs, que são febres a cada 3 dias, são ciclos de febre a cada 3 dias. Esse ciclo de febre é que é característico da malária, que é quando os esporozoítos estão saindo de dentro das células hepáticas e indo para as células do sangue. Nesse ponto aqui, quando ela começa a se transformar nas células, quando ela consegue entrar no nosso sangue, ela faz vários outros ciclos reprodutivos. Então, ela não para. Se você não faz o tratamento para malária, ela não para o seu ciclo reprodutivo. Ela continua ali explodindo um monte de célula vermelha. Dá para morrer de malária? Dá. Tem muita gente que morre de malária. Morre por causa da febre, morre por causa da anemia causada pela malária. E o que é mais complicado aí é que existem espécies de malária que são mais ou menos perigosas. Existem espécies de malária que matam mais e existem espécies de malária que matam menos. A espécie que a gente chama de ovai mata mais. A espécie que a gente chama de vivax mata mais, porque ela se reproduz com uma rapidez ainda muito maior. Sintoma de malária. Febre é o principal sintoma da malária, porque a gente está falando de uma doença sanguínea. Todas as doenças vão causar febre. Mas no caso da malária, a malária causa uma febre que é muito característica a cada 3 dias. Dor de cabeça, todos os outros sintomas são muito semelhantes a outras doenças. Então, o que caracteriza basicamente é os períodos de febre aí de malária. E como é uma doença que vai contaminar o sangue, que vai dificultar ou que vai explodir células sanguíneas, vai destruir células sanguíneas, já que a célula sanguínea é quem faz o transporte de oxigênio, o que vai acontecer com o nosso transporte de oxigênio? Ele cai. Então, basicamente, a gente vai sentir uma febre a cada 3 dias e um cansaço excessivo. Eu não conheço ninguém que tenha malária. Aí a gente tem duas coisas. Ou você não tem família no interior, ou realmente é uma pessoa muito sortuda e nunca deu contato. Meu avô teve malária 3 vezes. 3 vezes. Ele tem as 3 malárias no corpo. Senhora, dá para curar a malária? Não cura a malária, tá? A gente vai falar aí de várias doenças que não possuem cura até hoje. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o porquê. Então, olha lá para a malária. Brasil não tem malária? Brasil tem malária e tem muita malária. Não tem muito na região sul. Mas aí aqui eu quero que vocês olhem para esse mapinha e prestem atenção se não está pegando o norte do Paraná ali. Então, quando a gente fala norte do Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e aí a região amazônica inteira são extremamente endêmicas para malária. Tem muita malária, mas assim, tem malária na galera toda, tá? E esse aqui é o famoso Anófelis. Muito parecido com a Aedes aegypti, tá? Tem ali as pontinhas brancas nas perninhas, e inclusive já conseguiram relacionar o Aedes aegypti com a transmissão de malária. Não é tão comum, mas pode acontecer. Então, a Aedes aegypti consegue transmitir aí um monte de doenças. E aí, quando a gente olha para cá, quem que transmite necessariamente a malária? Só a fêmea do Anófelis. O macho não transmite malária, porque o macho não se alimenta de sangue. Então, é só a fêmea do mosquito Anófelis que vai fazer a transmissão da malária. Porque é só ela que se alimenta de sangue. O macho se alimenta de seiva de árvores, se alimenta de vegetais, na verdade. E a fêmea que se alimenta de sangue. E aí, outra doença que eu acho que é super comum, não tenho certeza, que é super comum nesse Brasilzão, aqui no interior do Paraná, região de Londrina, Maringá, tem bastante doença de Chagas, mais ali no centro do estado. Mas onde é muito preocupante para Chagas aqui no Brasil é na região do Cerrado e da Caatinga.
Não que não existam em outros lugares, mas é um lugar onde tem muita doença de Chagas. O que é a doença de Chagas? Também é transmitida por um inseto. Nesse caso aqui é um hemíptera, que é o barbeiro. O barbeiro também vai ter dentro do seu corpo a reprodução que a gente chama de reprodução sexuada. Então, o barbeiro vai lá, suga o sangue. Dentro do barbeiro acontece a reprodução sexuada, troca de material genético. E, de novo, por que é tão perigoso para o ser humano? Porque é dentro do nosso corpo que acontece a reprodução assexuada, ou seja, sem troca de material genético. Então, eu tenho a multiplicação do número de indivíduos, e essa multiplicação do número de indivíduos vai causar os piores problemas aí da doença de Chagas. Mas onde que as Chagas vai contaminar, basicamente? Ela tem uma fixação por músculo. Ela normalmente vai se instalar em tecidos musculares. E quando a gente fala do nosso corpinho, tem um músculo aí que ela ama de paixão, que a gente também adora, que é o coração. Então, a doença de Chagas, ela basicamente contamina o coração. Então, eu tenho um protozoário que tem preferência por tecido muscular. Ele pode afetar outros músculos? Pode, mas é menos comum. É mais comum ele afetar os músculos do coração. Ele se instala no coração fazendo ninhos dentro do coração. Esses ninhos do coração, eles ficam parecendo com isso aqui, ó. Tá? Então, entre as fibras musculares do coração, eu tenho a reprodução assexuada desse organismo. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Como ele se instalou no coração, cada vez, quanto mais ninhos, maior o coração vai ficando. E aí, aqui, eu tenho uma foto do coração chagásico, que é o coração de Chagas. Isso aqui é um coração normal, isso aqui é um coração de Chagas. Então, o principal problema que a pessoa vai apresentar são doenças cardiovasculares, de problema na contração desse coração. Ela pode morrer, inclusive, com 80 anos aí, e só foi descobrir que tinha Chagas no pós-morte. Isso é bem comum, principalmente no interior do Brasil. Se descobrir que a pessoa tinha Chagas muito tempo depois. Então, os principais sintomas aí das Chagas é o inchaço do coração. É uma insuficiência cardíaca. O que vai acontecer aqui? De novo, igual a malária, Chagas não tem cura, Chagas tem tratamento. Tá? O que vai acontecer aqui? Além da picada do barbeiro, já se tem registro de que a Chagas foi transmitida por via alimentar. Então, sabe esse aqui é o barbeiro, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Isso aqui é o barbeiro, é um hemíptera que basicamente se esconde em vãos de casa de palha, em vãos de casa de pau a pique. E por isso ele é muito comum no interior do Brasil aí. Quer dizer que pessoa no sul não pega Chagas? Não. Com essa coisa dessa pluralização aí de alguns alimentos que são característicos do norte e do nordeste do Brasil, se tem tido casos cada vez mais comuns de Chagas por via alimentar. O que é uma Chagas por via alimentar? O barbeiro, na hora da produção ou na hora do triturar esses alimentos, principalmente o açaí e a cana-de-açúcar, é triturado junto. E aí, quando ele é triturado junto, pensa lá comigo, todos os Chagas que estão dentro do bicho, agora estão no seu caldo de açúcar, na sua cana-de-açúcar lá, e no seu caldinho de açaí. E aí, quando a gente come isso, contamina com a Chagas também. Então, a doença de Chagas ela não tem uma transmissão só e exclusiva pelo barbeiro. Hoje a gente já sabe, já tem registros cada vez maiores, cada vez mais comuns de Chagas por via alimentar, tá? Se congelar a polpa pode servir? Não se sabe ainda exatamente se o congelamento da polpa, esse tipo de preservação, causa a morte aí de todos os epimastigota, que é a fase infectante dele, tá? Mas o que a gente sabe até hoje é que dá para transmitir via alimento. E aí, doenças que são mais comuns. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que é a minha casa de tijolo. Exatamente. Aí a gente para pensar que a gente tem um pouquinho. A gente vê os nossos privilégios nesse momento, né, Gabi? Eu também acho. Mas se for para escolher de todas essas aqui, eu escolheria ter Chagas, que dá para morrer de velha, entendeu?
As outras já nem tanto. A leishmaniose também é uma doença transmitida por animais, por insetos. Nesse caso aqui é um mosquito que a gente chama de flebotomínio. Então, malária anófilis, chagas barbeiro, o hemiptera barbeiro. E no caso da leishmaniose, ela é transmitida por flebotomínio. O que é um flebotomínio? Sabe aquele mosquitinho do banheiro? O mosquitinho do ralo? É muito parecido com ele, mas aquele mosquitinho do ralo, ele para com as asas abertas assim. Os flebotomíneos, eles param com as asas assim, tá? Eles param nesse sentido de asa. Os do banheiro ficam com a asa assim. Então, ele é um mosquitinho gordinho, que tem umas asas maiorzinhas e que para desse jeito. Muito comum em cachorro. No caso aqui, os cachorros são os hospedeiros finais. A gente também é um hospedeiro intermediário aí. A gente é o hospedeiro da metade aí do ciclo. Então, se a gente é hospedeiro da metade do ciclo, é na gente que acontece a reprodução assexuada. Por isso que é tão perigoso. No caso da leishmaniose, existem várias espécies. A gente tem mais de 20 espécies que causam a leishmaniose. E ela aparece como uma ferida. Ela parece um furúnculo. Já viram um furúnculo? Se vocês não viram, eu não vou mostrar, porque eu acho nojento. Mas, se alguém tiver aí alguma curiosidade, pode olhar no Google. O furúnculo é tipo uma ferida, é uma feridona aberta, assim. Só que a diferença é que, no caso da leishmaniose, fica um buraco, assim, no meio e uma montanha levantadinha aqui. É nessa montanha que os bichos ficam. Os protozoários ficam. Então, o que vai acontecer aqui? Essas feridas, elas podem ser externas, e aí agradeça a Deus por você ter a externa, apesar de ser feia, mas essas feridas podem ser internas, dependendo da espécie que a gente estiver falando. Então, existem espécies de leishmania que vão infectar órgãos internos, e a gente vai chamar de leishmaniose visceral. De novo, leishmaniose visceral. Nesse caso aqui tem um tratamento bem bom, chegando muito perto da cura, mas é bem complicado, tá? No caso da tegumentária, ela é mais fácil de tratar, inclusive de curar ali aquela ferida, tá? Então, aqui, a grande detalhe dessa doença é que ao invés de infectar uma estrutura que tenha um mecanismo de defesa ou que consigam chegar células de defesa ali, no caso da leishmaniose, a leishmania é tão perversa, mas tão sacana, que ela entra dentro das células de defesa. Tá entendendo? Ela entra dentro do macrófago, que é a nossa principal célula de defesa aí, de defesa de barreira, que é as primeiras defesas do organismo. Tá? No caso do ser humano, a vacinação acontece, a gente não tem uma vacina aí para ser humano, mas quando a gente vacina o cão, a gente previne, interrompe a doença, interrompendo ela no hospedeiro final, tá? Aí, doença do sono. Doença do sono não é uma doença muito comum no Brasil, se eu não me engano, ela não tem na apostila de vocês, tá? Mas ela cai, vira e mexe, ela cai aí no vestibular, ou pelo menos o nome dela. Também é um parasita sanguíneo, muito parecido lá com a nossa malária, tá? Ela acontece no sangue, só que ela se instala perto do sistema nervoso, perto das células do sistema nervoso central. Então, ela gosta de cérebros. Ela é um parasita sanguíneo, mas que se instala nos vasos cerebrais, tá? Ela fica no sangue, mas não dentro da célula sanguínea. E aí, o que ela faz? Ela altera o ciclo biológico da pessoa, por isso doença do sono. A pessoa tende a sentir mais sono e acaba tendo problemas por causa da ausência de sono. Será eu tenho? Eu acho que eu durmo demais. Não, Pico-Pico. O que acontece aqui? Essa doença, ela é bem característica da África e ela não existe em nenhum outro lugar. Então, não adianta vir com essa de dizer que você tem a doença do sono aí da tsetse. Essa é a mosquinha tsetse que transmite o Trypanosoma burrsei, que é ali parente dos grupinhos da malária e do Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas. Susto até agora? Que a gente vai mudar de grupo. Aqui o negócio fica um pouco mais fácil, tá? Os 4 que a gente falou, elas são de transmissão
por mosquito, transmissão de via por um veículo, né? Elas têm um transmissor. Quando a gente for falar, os próximos que a gente for falar agora, elas são de transmissão de via hídrica. Transmissão de via hídrica, todos os grupos têm o mesmo ciclo. Tem um ciclo igualzinho, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com os ciclos deles, porque eles são os mesmos. Como que funciona o ciclo? Existe uma fase que a gente chama de fase de resistência, que é o cisto. Essa fase de resistência está na água e no alimento. Quando a gente ingere esse cisto, quando a gente toma água, quando a gente come alguma coisa que está contaminada, esse cisto chega no estômago e ele eclode. Quando ele eclode, ele entra principalmente no nosso intestino. A maioria desses parasitas são parasitas intestinais. Então, eles vão afetar o nosso ciclo digestório. E aí, quando a gente fala desse tipo de doença, o trofozoito, que é a fase infectante, ou seja, aquela que está dentro do meu corpo, ele vai se alimentar dependendo do grupo de uma coisa diferente. Então, cada um dos parasitas se alimenta ou usa uma parte do nosso alimento aí. Por isso, causa deficiências nutritivas, basicamente. Quais são os nossos amados? Primeiro, começando pela toxoplasmose. Porque aí, eu quero falar para os senhores que tem um mito em volta do gato, tá bom, Ana? O gato, sabe, o seu bichano aí, tem um mito que envolve os gatos, que é que ele transmite toxoplasmose. E aí a gente tem um problema muito sério. Quando chega-se, principalmente mulher grávida, a toxoplasmose não é um problema para grávidas, tá? Mas o que acontece aqui é que o gato é o hospedeiro definitivo, de novo, ele é o hospedeiro final, é onde vai acontecer a reprodução sexuada. A gente é hospedeiro intermediário, então é na gente que acontece a reprodução assexuada. Só que tem um detalhe, a toxoplasmose, ela só se torna virulenta, ou seja, ela só se torna infectante, a gente só se contamina com tóxico se você entrar em contato com o tóxico depois de 15 dias no solo. Então, o que acontece no ciclo? Esses bichos, o gato, se alimenta, come alguma coisa que está contaminada, e essa coisa contaminada infecta o bicho. Quando o bicho faz as suas necessidades, quando ele põe aquilo ali para fora, ele manda para fora os cistos, que são as fases infectantes. Essa fase infectante, o que vai acontecer com ele? Essa fase infectante fica no solo por 15 dias, de 15 a 20 dias, no solo, para se tornar virulenta, ou seja, para conseguir infectar outro organismo. Entendeu? Aí vem a galera falar que é culpa do gato e que tem que abandonar o coitado do gato porque a mulher ficou grávida. O gato só vai ser um problema para a mulher grávida se e somente se ele não for, o ambiente dele não for higienizado. Então, se o cocô ficar ali por muito tempo na areia, se aquele gato sai muito de casa, se não é, você entendeu? Se for esse tipo, se aquele gato não tiver não for vacinado, tá? Aí sim ele se torna um problema para a grávida. Mas se o seu gato não sai de casa, o seu gato não tem contato com coisa da rua, não pode estar contaminado por toxoplasmose, foi vacinado, não precisa abandonar o gato. Qual que é o ciclo da tal da toxo? Então, a gente tem o hospedeiro definitivo lá no gato. O gato se alimenta de organismos contaminados. Então, ele se alimenta... Gatos geralmente são animais caçadores. Então, ele se alimenta de coisas que são contaminadas. Essas coisas contaminadas, outros animais contaminados, se contaminaram a partir de água e alimentos contaminados. Então, pássaro, rato, basicamente, quando eles se alimentam de coisas que vieram das fezes ou que tiveram contato com fezes de um gato contaminado, eles se contaminam. Quando esse bicho se contamina, ele é comido pelo gato, então fecha o ciclo. O gato faz as suas fezes contaminadas, que caem na água e no alimento, são comidos pelos hospedeiros intermediários, o gato, o passarinho ou o rato, e que quando são comidos pelo gato, eu fecho o ciclo. Qual que é o grande detalhe aqui? Outros mamíferos podem ser hospedeiros acidentais desse rolê todo aí.
Então, no caso do ser humano e no caso de outros bovinos, equinos, caprinos, na verdade, os animais de corte, os que a gente se alimenta, eles podem ser hospedeiros intermediários, acidentais. Então, eles podem receber esses oocistos vindos das fezes de um gato contaminado, e aí a gente se alimentando disso se torna um hospedeiro intermediário. O que acontece aqui, que aí realmente é um grande problema quando a gente fala de uma mulher grávida, se alimentar da carne desses bichos que está contaminada. Então, se é uma carne contaminada por toxoplasmose, uma carne crua, principalmente contaminada por toxoplasmose, aí a mulher pode desenvolver a doença. Por que ela é tão perigosa quando a gente fala de crianças, de grávidas? Porque esses oocistos, esses trofozoítos, que são a fase infectante, eles conseguem passar a via transplacentária e entrar dentro do cérebro, principalmente da criança. Então, a toxo, ela é um protozoário que tem preferência por células nervosas, ela infecta o cérebro dos bichos. Por quê? Porque o objetivo da toxo é com que ele chegue lá no hospedeiro final. Então, o que ela faz? Ela entra no hospedeiro intermediário, no gato ou no passarinho, no rato ou no passarinho, infecta as células nervosas, destrói uma região do cérebro, que são as amígdalas cerebrais, que são responsáveis pelo medo. Então, a toxo destrói essa região. Quando a toxo destrói essa região, o rato não tem medo do gato. Se o rato não tem medo do gato, o gato come o rato, fechou um ciclo. Só que aí, quando a gente entra nesse ciclo como hospedeiro intermediário acidental, entra nesse ciclo e não era o nosso ciclo de origem, a grávida pode ter problema, ou a criança, né, pode ter problema com contaminação de tóxico, porque essa tóxico vai infectar o cérebro da criança, tá? Ela tem essa preferência por células nervosas. Mas aí, o principal mecanismo de transmissão não é o contato com o coitado do gato. O principal mecanismo de transmissão é por água e alimentos contaminados. E aí eu vou contar um negócio para os senhores. Isso sempre na primeira contaminação. Se a mulher já tiver tido toxoplasmose alguma vez na vida, ela não precisa se preocupar, tá? Porque mesmo se ela já tiver tido contato com a toxo, o bicho não consegue infectá-la de novo, não vai ter problema lá com o bebê. Só que se a mulher ela mora em Curitiba tem uma das maiores incidências de toxoplasmose. É muito comum a gente já ter tóxico, já ter tido contato com tóxico e ser o que a gente chama de IgG positivo para tóxico, ou seja, a gente já tem o nosso anticorpo pronto para toxoplasmose. Então, como é uma doença muito comum em Curitiba, as grávidas fazem um exame aí um pouquinho antes para saber como é que tá a situação da tóxico para ela. Se ela nunca tiver tido contato na vida com tóxico, aí os médicos recomendam um monte de ações para que ela evite esse primeiro contato com o bicho. SUS, com o protozoário, no caso. E as 3 últimas de via hídrica, eu vou dar uma aceleradinha. A gente fala de giardia, amebíase e criptosporidiose. A giardia, a amebíase e a criptosporidiose, as 3 têm infecção por via alimentar. No caso da giardia, o principal sintoma que a gente vai enxergar é são as fezes com bastante gordura, porque as giardias, elas grudam nas paredes intestinais e elas evitam a absorção de gordura. Então, fezes com gordura é o principal sintoma. No caso da ameba, a ameba, ela cava a amebíase, e aí é bem específico esse grupinho aqui de ameba, essa espécie de ameba, ela cava no nosso intestino e ela faz feridas. Essas feridas sangram e por isso a gente enxerga fezes com sangue. No caso da criptosporidiose, normalmente é uma diarreia muito profunda, quando a pessoa apresenta algum tipo de sintoma, é uma diarreia muito profunda que acaba trazendo um emagrecimento muito rápido. Criptosporidiose não tem cura, a amebíase é fácil de tratar e a giardíase é fácil de tratar. As 3 são muito comuns no sul do país e muito mais comuns ainda em locais de aglomeração de crianças e de idosos. Então, em lares aí em creche, em orfanato, em lares que cuidam de idosos, elas são muito comuns, tá?
E essa história natural aqui, ela serve para todo mundo. A pessoa, tanto para a giardia, quanto para a ameba, quanto para a criptosporidiose. A gente tem muitas pessoas que são portadores assintomáticos, sabe aquela coisa do Covid? Portador assintomático, ou seja, não apresenta nenhum sintoma. Esse portador assintomático, ele está transmitindo essas doenças, transmitindo. E existem algumas pessoas que podem apresentar sintomas leves, é uma pouca quantidade de pessoas, mas existem pessoas que podem se desenvolver ou podem ter um problema muito mais sério e acabar tendo necrose dos tecidos intestinais, tá? É só para vocês terem uma ideia da quantidade de doenças causadas por doenças neotropicais, que são o que a gente chama de doenças negligenciadas. Malária, doença de Chagas, a doença do sono e a leishmaniose entram nesse pacote de doenças negligenciadas. E aqui é basicamente 1 bilhão de pessoas nesse planetinha que estão contaminadas com essas doenças. E são doenças que até hoje a gente não tem um tratamento ou uma cura 100% ou uma coisa muito boa. Por que que não se investe em cura? Só vou dar um panorama econômico geral para vocês, que é o eixo onde essas doenças acontecem. São lugares onde as pessoas não têm dinheiro para pagar. Por isso que não investe em produção de remédio. E aí, tricomoníase, juro que é a última coisa, doença sexualmente transmissível. No caso dessa doença, o homem normalmente é o portador e transmite para a mulher, que vai ter os sintomas mais sérios aí da tricomoníase. Pode acontecer no canal peniano? Pode, mas é mais comum acontecer no canal vaginal. Causa ardência, corrimentos incomuns, pode causar aí umas complicações um pouco mais sérias, pode causar cistos aí no útero, mas ela basicamente vai causar uma infecção muito semelhante à infecção que a gente tem por bactérias, à infecção que a gente tem por fungos, mas ela normalmente é uma coisa meio espumosa aí, e essa espuma que é liberada pelo canal vaginal é o maior indicativo de tricomoníase. É uma doença fácil de ser curada, mas ela é bem chata quando se pega. Bem chata quando se pega. E para variar, né? Quem transmite é o mocinho e quem se é a mocinha. Tá bom? Então, amores amados, eu passei 10 minutos aí do meu tempo. Vou interromper aqui meu compartilhamento. Amanhã a gente se fala lá no Exato. Quem for me ver lá no Exato. Quem não for, assiste a transmissão online. Qualquer coisa, manda pergunta. Se tiver algum exercício que quero que eu resolva, aproveita e já me avisa, tá bom? Beijo no coração de vocês e a gente se vê amanhã daí, tá?